Falo também sobre o Palmeiras e especulações envolvendo um volante uruguaio e o goleiro Tadeu do Goiás. Preciso responder também se existe alguma mínima chance de Miguel Ángel Borja, ex-jogador do Palmeiras, pintar como reforço no Corinthians. Tudo sobre o futuro de Mike. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as tratativas com Tati Castelhanos, velho desejo do Palmeiras. O Palmeiras contratando um meia que chegou a fazer testes no Barcelona. Depois de contratar Gerson, o Zenit ofereceu 30 milhões de euros ao Palmeiras para fechar com o Richard Rios. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre a reação do meio atacante colombiano diante dessa oferta. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te falar agora sobre as possibilidades de reforços do Palmeiras, muitas especulações, e ao longo da terça-feira surgiram mais dois nomes. Fabrício Dias, volante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Al-Garrafa, e Tadeu, goleiro já veterano, jogador do Goiás. Quero começar falando sobre o Tadeu, especulação que fez muito torcedor do Goiás se irritar com a possibilidade da perda do principal ídolo e a grande referência do clube nos últimos 10 anos. Conversei com o Lucas Andrino, que é o diretor executivo de futebol do Goiás, ele descartou qualquer chance de o Tadeu ser negociado e garantiu também que não houve nem sequer consulta do Palmeiras. Tadeu que recentemente renovou seu contrato até 2029 e que ao longo desses 10 anos de Goiás recusou propostas muito interessantes de clubes que brigam por títulos no futebol nacional. Em relação a Fabrício Dias, informação divulgada pela jornalista Raíza Simplício dá conta de que o Palmeiras monitora esse atleta do Al-Garrafa para substituir o Richard Rios. O problema é que o Al-Garrafa, que pagou 7 milhões de dólares para contratar o atleta, hoje só aceita se sentar à mesa para começar a conversar a partir de 10 milhões de dólares. Fabrício Dias, que é volante uruguaio de 22 anos de idade. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. Contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. Bora falar agora sobre o Wendel, o atleta do Zenit que procura clubes no Brasil. Vale a lembrança de que o Wendel já esteve na mira do Palmeiras, do Flamengo, e que algumas semanas atrás estava fechado com o Botafogo. Acontece que o Botafogo não cumpriu a data de pagamento em relação ao Zenit e o clube russo cancelou o negócio. Está muito claro que o Wendel está fora dos planos do Zenit. Primeiro por conta da contratação do Gerson, depois pela oferta feita na última segunda-feira pelo Zenit ao Palmeiras de 30 milhões de euros por Richard Rios. Diante disso, o Wendel procura clubes no futebol nacional. O grande problema é encontrar alguém que possa bancar os 20 milhões de euros que o Zenit pede para negociá-lo. Jogador de 27 anos de idade, que também está na mira do Al Saad, do Catar, time que acaba de negociar a contratação de Roberto Firmino, e do Fenerbahçe, da Turquia.
O Wendel, que surge no Fluminense como um primeiro e depois um segundo volante, na Rússia chegou a jogar como um terceiro homem de meio campo. Até por isso, o número de assistências dele tem sido impressionante. Na temporada passada foram 12 assistências, na temporada anterior 10 assistências. Jogador que tem participado bastante no momento ofensivo, caberia para mim nos principais clubes do país. Resta saber se alguém vai topar desembolsar tanto dinheiro. Bora falar agora sobre o futuro de Mike. Santos e Mike têm uma conversa avançada, mas o lateral direito pediu que o Peixe esperasse. Tudo porque o Palmeiras informou ao Mike que vai apresentar uma proposta para a prorrogação do contrato por uma temporada. O Mike tem uma ligação muito forte com o Palmeiras e não quer sair pela porta dos fundos. Então, o Mike e seu representante, o Fábio Melo, entraram em contato com Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Peixe, afirmando que eles vão esperar por um posicionamento do Palmeiras. Se a proposta alviverde for boa, Mike vai renovar seu contrato e desistirá do acordo com o Peixe. O vínculo atual do Mike com o Verdão se encerra em 31 de dezembro. Se a proposta não for das melhores, Mike vai pedir que o Palmeiras o libere para jogar no Santos, onde ele já tem 2 anos de contrato garantidos, prorrogáveis por um terceiro. Só para completar, é importante dizer que o Matos assegura ao Mike que, em caso de acerto com o Peixe, ele chega para ser titular absoluto, mesmo depois da contratação de Igor Vinícius junto ao São Paulo. Houve quem dissesse ao longo da terça-feira que o Mike tinha tudo acertado com o São Paulo. A informação não é verídica. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Fábio Melo, que é o representante do lateral. Ele assegura que ou o Mike fica no Palmeiras ou vai jogar no Peixe. Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que contratou um meia de 16 anos de idade, que chegou a fazer recentemente testes no Barcelona. Eu me refiro a Roraima, apelido de Vitor Dias Chaves, jogador de só 16 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Na edição dessa temporada da Copa São Paulo de Juniores, ele foi o autor do gol com menos idade. Ele fez um gol com 15 anos e 10 meses, atleta que pertence a um time de São Paulo chamado Ibrachina. Esse time fica na Moca e se especializou na formação de atletas da base. O Palmeiras chegou a ter o Roraima antes da transferência desse atleta para o Ibrachina. Acabou que ele não ficou no Palmeiras, foi para o Ibrachina, se destacou, chegou a fazer testes no Barcelona, mas acabou não ficando por conta da idade. O Palmeiras acertou contrato de empréstimo de 1 temporada e meia com opção de compra. A saideira sobre o Verdão, Ramon Sousa, foi registrado no boletim informativo diário. Dessa maneira, fica à disposição do técnico Abel Ferreira, atacante paraguaio contratado junto ao Nottingham Forest por 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. O Flamengo já conseguiu o sim de Tati Castellanos, atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence a Lazio e foi por bastante tempo um alvo do Palmeiras. Verdão tentou contratá-lo quando o Tati Castellanos fazia sucesso no futebol dos Estados Unidos. Não houve acordo e o argentino acabou se mudando para a Europa. Primeiro para jogar no Girona e desde 2023 com a camisa da Lazio. O Flamengo busca um centroavante, até porque sabe que o Pedro está de saída. Posso assegurar para vocês que entre Flamengo e Tati Castellanos já existe um acordo em relação a salários, direitos de imagem, luvas e também o tempo de contrato. Mas o Flamengo tem esbarrado na pedida da Lazio. O clube italiano quer algo na casa dos 25 milhões de euros, exatamente o mesmo valor a que teve direito o Flamengo com a transferência do Gerson para o Zenit. Por essas cifras, não haverá negócio. O Flamengo tenta convencer a Lazio a reduzir a pedida ou ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que o Tati Castellanos possa se valorizar no futebol nacional. Jogador que foi artilheiro da Major League Soccer em 2021, com 22 gols em 35 partidas. Castellanos surge no futebol chileno com a camisa da Universidade do Chile, passa pelo City Torque do Uruguai, vai para o New York City, defende o Girona e desde 2023 é atleta da Lazio. São 288 jogos como profissional, com 98 gols e 42 assistências. O que você pensa sobre Tati Castellanos no Fla? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação exclusiva: contei durante o tempo técnico na noite dessa segunda-feira que o Zenit fez oferta oficial ao Palmeiras nas últimas horas por Richard Rios.
E o time russo não está para brincadeira, a proposta é de 30 milhões de euros ou 195 milhões de reais, as mesmas cifras que Leila Pereira exigia para negociar o seu atleta colombiano. A grande questão é, o negócio não está fechado e nem parece estar perto disso, porque nesse momento o Richard Rios vê com poucos olhos, com pouca boa vontade, a possibilidade de uma transferência para o futebol russo, em especial porque há uma restrição em relação aos clubes russos, eles estão impedidos de participar da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, tudo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Richard Rios entende que hoje seria mais interessante, por exemplo, atuar no futebol italiano. Ele tem proposta oficial da Roma, que já se disponibilizou a pagar R$1.350.000, livres de impostos por mês de salário. Não tive acesso às cifras oferecidas de salário para o Richard Rios, mas dá para imaginar uma compensação financeira bem maior. E aí a curiosidade, o Zenit fechou na semana passada a compra do Gerson por 25 milhões de euros e agora oferece 30 milhões de euros para fechar com outro meio-campista. Roma, Benfica e Inter de Milão são os outros clubes interessados na aquisição do volante colombiano. Só para arrematar sobre esse tema, muita gente especulando que o Zenit fez oferta oficial ao Flamengo pelo Pedro. A informação que eu obtive é de que não existem tratativas nesse momento, até porque o Pedro não é a prioridade para a função de centroavante, há um outro nome sendo discutido. E a saideira em relação a Richard Rios e Zenit, a proposta foi apresentada ao Palmeiras nessa segunda-feira por Júnior Mendonça, que é o mesmo empresário que levou o Gerson para o Zenit. Para aqui, Eliane Bueno, quando volta o Bruno Rodrigues? Eliane, o empresário dele tinha me contado que para a volta do Super Mundial ele já estaria à disposição. Existe muito receio dele e do Palmeiras em relação a essa volta, por conta das duas, ele teve duas lesões no joelho, né? Uma voltou, teve outra. Então os caras estão tentando fazer com o máximo de prudência e cuidado. Everaldo Guimarães. Boa noite, Nicola. Você acha que o Palmeiras está pensando em fazer uma reformulação no elenco? O time ficou muito frágil sem a defesa titular e o Piquerez. Você não acha? Cara, ficou mesmo, né? Então, mas olha que louco, né? Você não tinha Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez e fez um jogo em que você perde para o Chelsea, num momento em que o jogo estava bem igual e com falha do seu goleiro. O Palmeiras até tinha a chance de fazer uma reformulação por agora, até porque há propostas por vários atletas, mas a prioridade é vender apenas o Richard Rios. Os caras querem segurar até o Rafael Veiga, que caiu demais de produção. Eu venderia o Rafael Veiga para tentar dar uma reformulada no elenco, tá? Fora Sousa, mais alguém pode pintar no Palmeiras? Cássio, há uma busca por goleiro. Eu posso cravar para vocês que o Palmeiras está de olho no mercado. O Gabriel Grando era uma possibilidade. Havia um interesse real no Léo Jardim, que renovou o contrato com o Vasco. O Palmeiras já sabe quanto vai precisar gastar se quiser ficar com ele, 10 milhões de euros. Esse é o valor da quebra automática do contrato, tá? Imagino, não sei se o Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros. Se houverem saídas, vão haver reposições. E aí dá para usar o exemplo claro do Richard Rios. Sobre Gabriel Peck, que foi especulado, nenhuma negociação no momento, eu conversei com o Palmeiras e também com o empresário dele, tá? Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai buscar goleiro e outros jogadores, e está observando o mercado, tá atento ao mercado para goleiro. E outros jogadores eu acho que vão chegar a partir de possíveis saídas. O Palmeiras tem a intenção de vender só o Richard Rios, tá? O projeto do Palmeiras hoje é negociar só o Richard. Eles não querem se desfazer de mais ninguém. Embora o Piquerez tenha pedido para ser negociado, o Veiga da mesma maneira. Pedro no Palmeiras. Lira, vamos lá. Eu não descarto que o Palmeiras até cogite. Mas, cara, não faz sentido. Não faz sentido e eu vou explicar o motivo. Primeiro porque o Flamengo não vai querer vender o Pedro por Palmeiras. Até porque sabe que o Pedro joga demais e pode arrebentar com a camisa do rival. Depois, quem contratar o Pedro não vai poder utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, que já é um enorme prejuízo. A menos que você esteja contratando o Pedro pensando nos próximos anos, mas contratar um cara que vai custar caro pra caramba e só vai poder ser utilizado na Libertadores ou na Sul-Americana, fica complicado, fica difícil, né? Tô até checando aqui, abrindo as estatísticas do Pedro na temporada, porque a impressão que eu tenho é de que o Pedro também não vai poder jogar por outro clube na Copa do Brasil, ó. Já jogou na Copa do Brasil, inclusive marcou gol e deu assistência. Tá? Então, quem contratar o Pedro, se um clube brasileiro conseguisse a contratação do Pedro, só poderia utilizá-lo na Libertadores ou na Sul-Americana, se é que está disputando, né?
Então não parece fazer muito sentido, tá? Isso vale para o Bahia, que especularam, para o Palmeiras, para o Botafogo, enfim, cada hora falam de um clube. A tendência é que o Pedro vai jogar no exterior. O Pilhado, meu amigo Pilhado, contou na tarde desse domingo que o Zenit é um dos interessados, que o Zenit estaria disposto a pagar 15 milhões de euros, mas depois de toda a repercussão e das palavras fortes do Felipe Luiz contra o Pedro ontem, que essa possibilidade que esse valor já diminuiu, que a ideia do Zenit já é pagar menos, tá? Bruno Edu Nicola, faz sentido para você o Palmeiras liberar o goleiro Matheus, 22 anos, de 1,99 m, tendo o Everton e Lomba, os dois em fim de ciclo, mesmo que não fosse titular, mas serviria para segundo goleiro. Bruno, a sua mensagem ela se torna ainda mais preocupante, levando em consideração que o Palmeiras busca um goleiro, mas se está negociando o Matheus, como você lembrou, é porque não confia no Matheus, senão eles não fariam esse movimento. O Palmeiras está em busca de um goleiro, e a ideia era trazer um goleiro que pudesse rivalizar com o Everton, tá? A ideia é ter alguém que possa ser titular. Mais ou menos como o Cruzeiro faz. O Cruzeiro e o Palmeiras estão no mercado hoje buscando goleiros que cheguem no primeiro momento para fazer sombra ao titular, mas que também sejam preparados para assumir a condição de protagonistas dentro de um futuro não tão distante. Wesley e Rios vão voar com Gasperini na Roma. O Wesley e o Richard Rios já aceitaram as ofertas da Roma. O problema é que o Flamengo e o Palmeiras já recusaram as propostas da Roma. Pelo Wesley, a proposta foi de 20 milhões de euros, pelo Rios foi de 23. E tanto o Palmeiras quanto o Flamengo querem 30 milhões de euros, tá? Richard Rios já está encaminhado à venda por 30 milhões, vai para Roma ou Inter ou Benfica. Não estou botando muita fé no Benfica não, tá? Não estou botando muita fé no Benfica não. Te diria que a Roma hoje é favorita, mas a Roma chegou a 25 milhões de euros. E há necessidade de subir em 5 milhões de euros essa proposta. Nicola, boa noite. Seria uma boa troca o Veiga pelo Pedro? Caramba. Que pergunta boa. Puxa vida, me ajudem a responder aí. Vocês trocariam o Veiga pelo Pedro? Para quem essa troca é melhor ou é uma troca justa? Usem o espaço do chat aí para responder, tá? Bem boa pergunta. Eu não sei, cara. Eu acho que seria melhor pro Palmeiras ficar com o Pedro do que pro Flamengo ficar com o Veiga. Mas o Flamengo também busca um meia, né? Enfim, caramba. Nicola, só que o Veiga é mais velho do que o Pedro, né? Quantos anos tem o Veiga? Veiga Palmeiras. Quantos anos tem o Veiga? O Veiga tem hoje 30 anos. O Pedro tem 27. Isso faz diferença, né? Você tem um cara 28. O Pedro é de 97, acabou de fazer aniversário. E o Veiga é de 95, acabou de fazer aniversário. Eles têm 2 anos de diferença, 30 e 28. Um nasceu em 19 de junho, o Veiga, o outro nasceu em 20 de junho. Eles têm 2 anos e 1 dia de diferença, tá, entre eles. Júnior Silva, o Nottingham Forest também está interessado no Richard Rios. Vi que eles iriam pagar o que o Palmeiras está pedindo. Essa notícia surgiu hoje, né, Júnior? De que o Forest, de que o Wolverhampton, eu vi que até outros times ingleses estariam na parada. O que eu tenho de informação de alguém que está representando o Richard Rios nas negociações com o exterior é de que o Benfica, a Roma fizeram proposta e de que a Inter de Milão prepara uma proposta, mas que ainda não havia sido apresentada, tá? Forest está passando por uma reformulação grande. Nicola, manda uma mensagem para o Júlio Casares contratar o João Paulo para trabalhar no lugar do Belmonte. Que o Belmonte está lá também por conta do aspecto político, né? O Belmonte trouxe muitos votos para o Júlio na última eleição, enfim, vai muito além dessa questão só do trabalho, né? Fosse para fazer esse movimento, talvez o Júlio pudesse fazer, se fosse para fazer, ele teria que demitir o diretor de futebol remunerado, que é o Rui Costa, né? O Carlos Belmonte é o estatutário, não ganha dinheiro, né? Opa, Nicola, notícias do Verdão, Bento do Al Nassr, tem possibilidade que eles querem negociar? Não, chance nenhuma. O Bento é o tipo do cara que quando sair do Al Nassr vai sair para jogar em clube grande do futebol europeu, muito bom goleiro, tá? E extremamente caro. Abílio Fernandes, novidades no Verdão. Vamos lá, Robertão. O que eu posso contar é que o Palmeiras já está observando o mercado em busca de um substituto para o Richard Rios.
Richard não foi vendido, a melhor proposta da Roma, que hoje gira na casa dos 25 milhões de euros. A ideia do Palmeiras é faturar pelo menos 30 milhões de euros. Mas a percepção no Palmeiras é de que o negócio vai acabar fechando. Não for com a Roma, vai ser com algum outro clube italiano. Há muito interesse, há muito assédio em cima do Richard Rios, ele está bem valorizado. E aí a pergunta é quem pode substituí-lo? Eu sei que o Wendel do Zenit, que já foi alvo em outros momentos, é um jogador bem avaliado, mas ele custa caro, 20 milhões de euros. E aí deixa eu trazer uma notícia importante que eu contei no vídeo de hoje cedo. Vocês lembram do Danilo, né? Jogador formado na base do Palmeiras, foi muito bem no profissional, até ser negociado com o Forest em 2023. Chegou bem no time inglês e tal, mas acabou se machucando e perdeu espaço. E a temporada que está para começar lá na Inglaterra, com esse movimento de início de temporada, o pessoal do Forest procurou os representantes do Danilo para informar que ele não faz parte dos planos. Então é para o Danilo procurar clube. Só que a primeira ideia do Forest é de vender o Danilo por algo na casa dos 25 milhões de euros. O Danilo já teria sido vendido para o Lyon se não fossem todos os problemas relacionados ao Lyon, né? Ele estava indo para o Lyon por 20 milhões de euros. Só que o Lyon, que chegou a ser rebaixado no tapetão e conseguiu a permanência do clube, comprovando uma série de coisas e também afastando o John Textor da presidência, a partir daí o Lyon se mantém na primeira divisão, mas com uma série de restrições em relação a contratações. E é por causa dessas restrições que o negócio com o Danilo foi desfeito. Então o Danilo está no mercado procurando clube. Acho difícil que ele venha para o Brasil por conta dessa questão financeira, mas eventualmente, se não aparecerem propostas, o Danilo pode pintar no Brasil em alguma condição específica, né? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. E espalha para geral também esse vídeo para o pessoal ficar ciente das novidades do Verdão, beleza? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.